aproveitaram muito. Ai, que bom.
Boa tarde, queridas amigas e irmãs. É uma alegria estarmos aqui para mais um encontro de Mulheres do Cerrado, na nossa 4ª versão virtual. Graças a Deus pela nossa tecnologia, né, e pelas possibilidades que Deus nos dá de nos encontrarmos virtualmente, como temos feito a cada mês, todo primeiro sábado de cada mês. Esse encontro nós estamos realizando desde o ano passado com as mulheres da Igreja Presbiteriana do Cerrado, aqui em Goiânia, e neste ano fizemos uma versão presencial e desde março temos desenvolvido nesse formato virtual. E graças a Deus por isso temos podido alcançar muitas amigas, muitas irmãs em vários lugares do Brasil e até fora dele. Isso é uma bênção, porque a gente pode compartilhar a palavra, aprender juntas, né, com mais irmãs. Então a gente tem feito esses encontros à tarde, nesses primeiros sábados do mês. Temos estudado este livro neste ano, Vencendo Medos e Ansiedades, da Elyse Fitzpatrick, e hoje especificamente nós vamos tratar do capítulo 5 deste livro. Já temos estudado vários temas que ela tem colocado para nós nesse livro e tem sido uma grande alegria, um grande crescimento, um grande aprendizado para nós. Então eu dou as boas-vindas a vocês, sejam todas muito bem-vindas ao nosso encontro nessa tarde. Hoje nós temos a grande alegria de receber conosco a Rendrica Vasconcelos, que está chegando aí para que a gente a veja. Boa tarde, Rendrica. Boa tarde, Geisa, tudo bem? Tudo bem? É uma alegria ter você aqui conosco, viu, nessa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro de Mulheres do Cerrado. Muito obrigada desde já pelo aceite do seu convite. Louvamos a Deus pelas melhoras da sua sogra, né? No mês passado havíamos programado que você estivesse aqui, mas Deus providenciou que fosse agora, nesse momento. Estivemos orando pela sua sogra e louvamos a Deus porque ela está melhor agora e tudo se ajustou, né, Rendrica, no contexto aí familiar, e agora você pode estar conosco. A Rendrica é uma irmã querida, amiga, que conhecemos num primeiro momento pela convivência com os pais dela. Tivemos a alegria, o meu marido como pastor teve a alegria de trabalhar durante 4 anos aqui em Goiânia com o reverendo Augusto Nicodemos, que é o pai da Rendrica, e convivemos muito de perto com o reverendo Augustus, com a Minca, traçando uma amizade, né, travando uma amizade gostosa com eles, e assim conhecemos a Rendrica, o pastor Ronaldo, e na época só o João Gabriel, mais velho, de ouvir falar, né, e há uns 2 anos e pouco tivemos a alegria, né, Rendrica, de nos encontrarmos num encontro de mulheres aqui em Goiânia. O Maria não vai com as outras, onde a Rendrica foi a nossa palestrante principal, aqui na Igreja Presbiteriana, a primeira igreja de Goiânia. E então convivemos um pouco aqui, pudemos aperfeiçoar, né, o nosso contato, e a Rendrica tem sido uma bênção na vida de muitas mulheres nesse Brasil afora. Ela tem sido usada por Deus em vários encontros, conferências de mulheres, seminários, e ela é cristã, reformada, presbiteriana, casada com o pastor Ronaldo Vasconcelos. Eles congregam na Igreja Presbiteriana Casa Caiada, em Recife. Então ela está lá de Recife, em Olinda. Olinda, falando conosco. Bem colado, né? Pertinho aí. E ela é mãe do João Gabriel, da Samanta e da Chloe. Então, é uma alegria, viu, Rendrica, ter você aqui conosco mais uma vez. Nós passamos para você aí dar as boas-vindas para as mulheres e aí a gente começa o nosso estudo. Fique à vontade. Boa tarde, eu agradeço o convite, sempre é um prazer muito grande poder conversar, porque é sempre uma oportunidade para também estudar, é uma desculpa para estudar mais, né, do que o normal. Então foi uma grande honra, um prazer ser convidada para conversar sobre esse tema que envolve todos os aspectos da nossa vida, né. É um tema que realmente tem raízes muito mais profundas do que a gente imagina. Então foi uma honra, um privilégio muito grande de poder estudar sobre isso, para conversar um pouquinho sobre isso hoje. Obrigada, graças a Deus. Sem dúvida, a gente tem certeza que Deus há de nos abençoar, é o que nós rogamos a Ele nessa tarde, que Ele nos abençoe, que
que ele use a sua vida, Rendrica, use as nossas vidas, use as nossas irmãs aqui já no chat. Temos várias irmãs dando as boas-vindas. Boa tarde a cada uma de vocês, queridas, que já estão entrando aqui na nossa conversa. E nós ficamos felizes, né, de poder ter vocês aqui, especialmente a Rendrica conosco. Sem dúvida, né, Rendrica, quando a gente vai falar, nós primeiro somos desafiadas a estudar e a aplicar aquelas verdades às nossas vidas. Eu tenho dito às irmãs aqui a cada mês o quanto eu tenho sido edificada com a leitura desse livro, com a possibilidade de compartilharmos juntas e umas com as outras aquilo que temos aprendido. E nesse livro nós estamos sendo desafiadas a vencer os nossos medos e ansiedades. E os nossos medos passam por uma série de áreas, né, nas nossas vidas. Então já estudamos um pouco quando a gente quer ter o controle sobre todas as coisas e a gente perde esse controle e não descansa em Deus. Nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, onde as coisas parecem que escorreram pelos nossos dedos, a gente tende a ficar mais ansiosa. Já trabalhamos um pouco dessa questão aqui com as irmãs. No último encontro falamos sobre o perfeccionismo, como o perfeccionismo nos aprisiona, né, nos faz ter padrões para além daquilo que Deus espera de nós, com as pessoas, e como isso prejudica os nossos relacionamentos e nos causa medos e ansiedades, e tem um pouco a ver com o que a gente vai tratar hoje, porque isso também faz com que a gente fique aprisionada pelo que as pessoas pensam sobre nós, se nós não fizermos certo ou melhor. Então, a gente tem tratado de alguns temas assim. E hoje, especialmente, a gente vai tratar sobre o temor às pessoas. Tema desafiador, né? Por que que a gente teme as pessoas ao nosso redor? Como que a gente teme as pessoas ao nosso redor? E eu queria começar falando duas coisas antes de passar para a Rendrica. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus fala com aqueles homens judeus que estavam, né, se convertendo e, na verdade, entendendo a graça de Deus através do evangelho que Jesus vinha pregar. E aqueles homens, por medo dos fariseus e por amarem mais a glória dos homens do que a glória de Deus, eles não assumiam essa fé no evangelho verdadeiro que o Senhor Jesus veio pregar. Então, a gente olha lá em João 12, 42 e 43, é um dos textos que a Elise traz para nós. Ela faz esse alerta, e na verdade é Jesus fazendo esse alerta aos crentes judeus daquela época, que estavam entendendo o evangelho que Jesus veio pregar, mas ao mesmo tempo com medo de dizer, não, nós cremos nesse evangelho, Jesus, nós vamos pagar esse preço. E aí Jesus diz assim, porque vocês estão amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Na verdade, eles estavam demonstrando temor dos homens. Então, essa é a advertência que o Senhor Jesus faz para eles e faz para nós. E eu queria começar pensando nesse desafio. E também citando uma citação do pastor Edward Welch, que a Elise traz no início do capítulo, e ela diz assim, essa citação: em relação a outras pessoas, o problema é que nós precisamos delas muito mais para nós mesmas, porque nós queremos a glória delas para nós precisamos delas para nós muito mais do que nós as amamos para a glória de Deus. Eu me lembro bem que no último encontro a gente falou muito sobre o amor, que deve ser a nossa referência. O amor às pessoas muito mais do que o amor àquilo que elas fazem por nós, em nosso favor, por aquilo que nós precisamos. Então esse é o outro desafio para a gente começar a pensar nessa tarde. Será que nós estamos lidando com as pessoas muito mais porque nós precisamos delas ou porque nós a amamos e isso sim glorifica a Deus e não glorifica a nós? Então, para a gente trazer alguns lampejos para pensar. E aí eu não vou ficar falando demais e vamos passar para a Rendrica. Nós organizamos a nossa conversa, né, Rendrica, em forma de algumas perguntas aqui. E eu vou começar passando para a nossa irmã Rendrica, faz pergunta para ela, onde ela vai trazer para nós alguns fundamentos, algumas bases desse assunto, até para além da leitura do nosso livro, e depois ela fique à vontade para indicar a bibliografia, as referências que ela quiser. Então, Rendrica, assim, como e por que a gente teme as pessoas, ou a gente tem temor das pessoas?
Geise, então, eu achei muito bom que você abriu com a frase que ela usa no início do capítulo, né, que eu não sei se você comentou ou não, mas no livro está escrito que ela pegou do Ed Welch, que é uma frase do Ed Welch. E em especial, eu não, se não me engano, essa frase, ela se encontra no livro lá, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Então, eu fiquei à vontade para me basear bastante nesse livro, também no livro Além da Identidade, do The Keys, junto com o livro da Alice Fitzpatrick, em especial esse capítulo, e eu vou tratar um pouquinho primeiro sobre o medo no geral, e eu sei que vocês já trataram bastante sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho no sentido de identidade, para a gente poder afunilar um pouquinho mais especificamente em relação ao temor aos homens. Então, nós vemos que a primeira vez que o medo aparece é em Gênesis, né? A primeira vez que a palavra medo aparece em Gênesis. Quando? Quando Adão falou para Deus que, em resposta, né, pergunta de Deus, né, onde você está, Adão? E Adão responde, então, eu comi do fruto, eu percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Né? Então, é a primeira vez que a palavra medo aparece, então, na Bíblia, nesse momento que é justamente pós-queda. Então, nós já sabemos que esse medo que está sendo tratado aí é um resultado de uma quebra de alguma coisa. E é justamente em Gênesis, que é curioso, porque Gênesis está lá tratando justamente sobre a nossa identidade, né? Quem nós somos, o nosso propósito aqui na vida, nessa terra. Então, esse medo, tudo indica, né, nós já podemos inferir que esse medo tem a ver com a quebra dessa identidade, desse propósito, está intimamente ligado a essa quebra. E para explicar um pouquinho melhor sobre identidade, pelo menos na perspectiva do The Keys, que é o autor do Além da Identidade, que é um livro que está disponível pela Monergismo, muito bom, ele fala sobre a identidade como sendo, né, o senso de identidade, né, porque a identidade em si mesmo é uma outra questão, mas o nosso senso de identidade, quem nós achamos que somos, como nós vemos a nós mesmos, como sendo um conjunto de autoimagens. Então, as imagens que nós temos de nós mesmos, como é que nós somos, uns autorretratos, né, de nós mesmos. E essas imagens, elas podem ou não ser coerentes. Então, pode ser que dentro de casa nós temos uma imagem de nós, mas lá no trabalho nós temos uma outra imagem, né? Lá na escola nós temos uma outra imagem, lá com certos amigos temos uma outra imagem, e a gente vai, então, fazendo essa coletânea, e essa coletânea de autoimagens vai, então, mostrar o nosso sentido de identidade. E esse sentido de identidade, a nossa identidade, então, ela vai ser moldada, né, na perspectiva aí do The Keys, que vale a pena, então, depois dar uma verificada mais a fundo. Ela é moldada por 4 itens, que são os nossos valores morais, nossos modelos, nosso domínio e nosso amor. Vou entrar mais um pouquinho a fundo aqui para não sair perdido, né? Nossos valores morais se tratam das leis que nós seguimos, né? As leis que nos foram estabelecidas. Então, o nosso senso de certo e errado. E nós encontramos isso em Gênesis justamente quando Deus dá a ordem de Adão para não comer do fruto. Então, qual era o senso de certo ou errado? Né? O certo era obedecer a Deus, o errado era desobedecer a Deus. Então, esse era o valor moral que estava moldando a identidade dele. O segundo é o modelo. Então, em Gênesis nós vemos que nós fomos criados em imagem e semelhança a Deus. O modelo se trata de uma pessoa, uma imagem de uma pessoa que nós tentamos refletir a nossa imagem para podermos ganhar alguma glória. Então, não é uma série de regras. É como, por exemplo, eu olhar para minha mãe e eu desejar ser igual a ela e eu me envergonhar porque eu não sou igual, porque eu sou menos do que ela, eu não sou tão boa quanto ela. Ou eu ver pessoas pelo Instagram, por exemplo, que postam casas bem arrumadas, né? A minha está desarrumada, eu sou uma péssima dona de casa, eu gostaria de ser uma pessoa como essa. Então, é nisso que se trata o modelo. Na Bíblia, em Gênesis, o nosso modelo, né? O modelo certo que nós deveríamos ter na nossa vida é justamente Deus, porque nós fomos criados em imagem e semelhança a Ele. Então, esse é o segundo fator que molda a nossa identidade.
O terceiro é o domínio, que faz parte de uma das ordens, isso já faz parte de uma atitude ativa nossa. Deus nos ordena que nós dominemos a terra, né, nos sujeitemos à criação, é o famoso mandato cultural. Ele nos dá dons e talentos para lidar com isso, e para trabalhar, para exercer as nossas vocações, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos no mundo. Então, isso tem a ver com o nosso domínio. A gente percebe que quando a gente não exerce o domínio da forma correta, isso tem um efeito negativo na nossa identidade. Então, por exemplo, uma mãe que trabalha o dia inteiro fora, ela tem um senso de identidade prejudicado, porque ela entra em crise, porque ela percebe que ela tem uma vocação para cuidar dos filhos, para até mesmo cuidar do lar de uma forma que ela não está conseguindo. Em alguns momentos pode ser que ela passe o dia inteiro fora e não consegue investir o tempo que ela gostaria de investir em casa, e ela não consegue então exercer esse domínio em casa, né, exercer os dons e talentos que ela tem em casa. Então isso gera uma crise de identidade nela, né, porque há esse conflito dentro dela. E o quarto fator aí, que tem justamente a ver mais especificamente com o tema de hoje, é o amor, né, porque nós somos chamados a dominar e a frutificar, e frutificar tem tudo a ver com amor, né, porque até mesmo biologicamente falando, né, a gente não consegue frutificar se não houver amor, pelo menos não o ato de amor, né, que foi originalmente criado para ser dessa forma. Hoje em dia nós vemos então que isso foi completamente destruído, né, as pessoas têm relações sexuais, né, usando as pessoas, enfim, e estão justamente fazendo o quê? Destruindo o próprio sentido de identidade deles, porque estão indo contra a ordem de frutificar em amor. Então nós temos esses 4 fatores que moldam nossa identidade: valores morais, modelos, o domínio e o amor. E o amor é justamente esse de frutificar também em serviço ao próximo, de se preocupar com as necessidades do próximo, de compartilhar o evangelho com o próximo. Então, é essa identidade que nós vemos, então, nos apresentada na Bíblia, e o medo vem logo depois que tudo isso foi abalado de certa forma, foi abalado pelo pecado. Então, o que aconteceu? A lei moral foi quebrada, né, gerando a culpa, né? Deus deixou de ser imitado como modelo, né? Foi procurado glória de outra forma, né? Eva queria procurar a glória própria, buscando conhecimento próprio por si mesma. Então, ela deixou de imitar a Deus, deixou de buscar refletir a Deus e se submeter a Deus nesse sentido. E isso produziu nela profunda vergonha, e em Adão também. Foi negligenciado os dons que Deus os deu, né, para dominar sobre a criação. Isso foi negligenciado, e nós vemos isso hoje em dia quando vemos pessoas preguiçosas, né, que não utilizam os dons e talentos que Deus os deu, ou quando nós usamos nossos dons e talentos de uma forma gananciosa para nós mesmos, de forma egoísta. E, finalmente, o último fator que foi abalado, né, que foi usado de uma forma negativa na nossa identidade, foi justamente quando começamos a usar as pessoas ao invés de amá-las, que é justamente a frase que abriu o capítulo 5 do livro que estamos estudando. Então, quando nós precisamos mais das pessoas, e até mais um pouquinho mais ofensivo quando a gente fala, né, que nós usamos as pessoas mais do que amamos, mais do que servimos a elas, porque é isso que a gente está fazendo. Quando nós precisamos delas, nós estamos usando, nós estamos querendo tirar delas algo para o nosso próprio agrado e para nos alimentar. E é curioso porque o Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira, tem no livro dele, Inteligência Humilhada, um insight bem bacana sobre a nossa identidade, né? Não sobre o sentido de identidade necessariamente, mas sobre identidade, justamente quando fala que nós somos criados como alma vivente, que significa literalmente fome, desejo. Em outras partes da Bíblia é traduzido como garganta. Ou seja, nós fomos criados como vazio e com necessidades que precisam ser preenchidas. E esse vazio dentro de nós, esse anseio dentro de nós, foi nos colocado, e não é que
eu falei errado, né? Não é que nós temos esse desejo, nós somos desejo, né? Nós somos alma vivente. Então, nós fomos criados como isso. A nossa identidade é essa, que nós somos criados para irmos até Deus, para Deus nos satisfazer. E quando nós deixamos de nos satisfazer com Deus, né? E a Bíblia faz referência ao próprio Cristo sendo o nosso pão, né, que nos sacia a fome, ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão da vida, então faz essa referência à alimentação. Nós, ao invés de nos alimentarmos dele para satisfazer a nossa identidade, nós começamos então a fazer o quê? Nos alimentar dos outros. Nós começamos a sugar a vida dos outros. A gente começa a matar os outros, né? E parece um pouco mais sutilmente, né? Mas é literalmente não, mas é um canibalismo espiritual. É um canibalismo espiritual, quando nós começamos a usar as pessoas para alimentar aquilo que só Deus pode alimentar. Esse vão, esse vazio dentro de nós. Então, isso é muito importante, nós prestarmos atenção, que estamos literalmente sugando a vida da outra pessoa. Literalmente não, nós estamos sugando a vida da outra pessoa, espiritualmente falando. Rendrica, diga, pois eu não. vou te interromper um minuto, eu sei que você está aí na linha das bases, né? Mas apareceu uma Pode pergunta aqui no nosso chat que tem tudo a ver com essa questão da identidade, né? E da projeção no outro e de sugar o que o outro é para nos satisfazermos, né? E desse modelo dos outros para que a gente se satisfaça no modelo do outro, que é a questão da culpa. Você falou um pouco que a queda, né, lá no Éden traz culpa, e aí a Anne perguntou aqui no nosso chat, né, essa questão da culpa materna que muitas vezes vem sobre nós como mulheres, né, e quando você estava falando desse modelo, ela perguntou, isso seria uma rejeição, né, ou essa projeção da culpa? Então eu queria que você tratasse um pouquinho mais dessa questão da culpa aí, se for possível. Claro, eu acho que a culpa e a vergonha, elas são muito confundíveis. Porque o sentimento parece o mesmo. Então, eu acho que a questão da culpa materna tem muito mais a ver com vergonha. Porque se a gente parar para pensar, a gente não tem, assim, necessariamente uma lista de regras, né? Quando nós nos sentimos mal, não é porque, assim, na nossa cabeça a gente pensa assim, não, eu quebrei esse mandamento da maternidade, eu quebrei esse mandamento, essa regra. Geralmente o que acontece é que nós temos uma imagem na nossa cabeça de uma mãe perfeita, ou pelo menos a mãe que nós gostaríamos de ser, e quando a gente deixa de ser como aquela mãe, né, a gente liga a TV e bota a criança na frente da TV porque a gente não aguenta mais, né, a gente queria ser aquela mãe que tenha paciência, né, nos céus, que nunca cansa, que aguenta a noite sem dormir, tranquilamente, que nunca dá açúcar para o filho, enfim, dá comida só orgânica, consegue fazer o filho comer 5 cores diferentes no prato, né? A gente tem... Nós temos essa imagem na nossa cabeça, e essa imagem é o modelo que nós queremos seguir. Então, quando nós deixamos de chegar a esse nível, né, nós experimentamos um sentimento que é muito parecido com a culpa, mas que, na verdade, é vergonha. Porque, veja bem, a gente pode resolver isso pensando na seguinte forma, qual é a solução para a culpa e qual é a solução para a vergonha? Como é que se resolve um, como é que se resolve outro? Né? A culpa se resolve como? Perdoando, né? O perdão. O perdão resolve a culpa, né? A vergonha não se resolve com perdão. A vergonha é um outro sentido que tem a ver com glória. A vergonha a gente resolve, Deus resolve isso, e a gente vai tratar sobre isso mais adiante, ele resolve isso colocando sobre nós a glória de Cristo e nos aceitando como pecadores que nós somos. A Bíblia nos diz que ele conhece todas as nossas vergonhas e que nós não passaremos mais por vergonha. Ele nos aceita como nós somos e ele coloca sobre nós a glória de Cristo. Esse é o tratamento da vergonha. Com certeza, então, a culpa materna é uma confusão aí de sentimentos. E para poder tratar, tem que justamente fazer essa distinção. É importante. Ótimo. E aí essa questão da glória tem tudo a ver, né, com o desfocar. A gente falava quando conversava sobre o perfeccionismo, né? Desfocar a glória de nós para a glória de Deus. Deus só nos olha por causa de Jesus e da perfeição que ele é e porque ele o aceita, né? Por isso ele nos aceita também, não que haja em nós nenhum mérito.
Muito bom, Sim. Hendrika. E aí vamos continuando aí com a história de como e por que nós tememos as pessoas, né? Que era o que você vinha Pois é. falando. Que é a questão A da Bíblia, identidade e agora mais alguns elementos para nos ajudar a entender esse quadro, né? Joia. exatamente. Então, a gente estava falando sobre aí como a identidade foi abalada pelo pecado e sobre como nós, então, começamos a usar as pessoas ao invés de amá-las, como nos foi ordenado, então, para fazer. E nós vemos, então, e com certeza isso já foi tratado no livro, que uma identidade, ela a nossa identidade começa a ser frágil e fraca. Por quê? Porque a Bíblia fala que onde o nosso tesouro está, lá também está no nosso coração. Então, não tenha tesouros corruptíveis. Eu não me lembro exatamente aqui de memória, talvez você possa me ajudar, acho que em Mateus. Mateus. Uhum. Mateus. Mateus. Sermão do Monte, se não me engano. Sermão do Monte. Nos orienta para não termos tesouros aqui, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, mas para nós termos o tesouro no céu. E isso fala diretamente a quem a nossa identidade. Porque se nós depositarmos aquilo que a nossa identidade em, por exemplo, uma conta bancária, né, o nosso conjunto de imagens tem a ver com a pessoa que é bem abastada, uma pessoa que tem coisas boas em casa, que consegue alimentar isso por conta de uma boa conta bancária, né? Isso aí é uma identidade extremamente frágil, extremamente fraca. Por quê? A qualquer instante, né, a sua poupança pode ser tomada, uma crise pode chegar, como a crise que nós estamos passando agora, e sua identidade, então, vai ser destruída. Né, a gente sabe de casos de pessoas em 1929, de pessoas saltando do topo de prédios, da crise da Bolsa, né, a quebra da Bolsa em Nova York, de pessoas pulando dos prédios porque não tinha mais, não aguentava mais, era doloroso demais viver com a identidade destruída daquela forma. Então, é por isso que a orientação é justamente para fazer isso. Colocar a nossa identidade, o nosso tesouro no céu. E a gente, infelizmente, faz isso com pessoas também, né? Que é pior ainda, porque nós não conseguimos controlar pessoas, né? A gente coloca a nossa identidade na boa opinião das pessoas, né? Nós temos a imagem de nós como sermos pessoas talvez simpáticas, ou talvez como a pessoa mais inteligente, né, do lugar, universo. Do universo. E aí, de repente, aparece uma outra pessoa mais inteligente do que a gente, né? Ou, de repente, aparece uma pessoa que não gosta da gente, e a nossa identidade, né, extremamente frágil, vai entrar em crise. Então, nós, reagimos a isso de diversas formas, né? Tentamos nos defender, estamos constantemente tentando nos defender, e é justamente isso que nos provoca medo, né? Porque nós estamos constantemente precisando, querendo controlar as pessoas, fazer com que as pessoas nos deem aquilo que a gente acha que a gente precisa, para manter o nosso sentido de identidade em ordem, né? Porque se por acaso nós não recebemos daquelas pessoas aquilo, então a gente entra numa crise que é dolorosa demais, a gente se perde completamente. Então, nós estamos constantemente na defensiva, com medo de perder alguma amizade, buscando elogios, procurando atenção. Então, essa é uma identidade frágil, a que está sempre usando as outras pessoas para poder saciar a sua fome, que só pode ser saciada por Deus. Ótimo, Hendrika. Assim, quando você traz esse elemento da identidade, né, como a gente fala, é um fundamento maior, né? Porque quando a gente olha o temor das pessoas, a gente pode olhar esse aspecto como se fosse uma coisa superficial, mas a questão é mais profunda, né? Em que a nossa identidade está baseada? Em nós mesmas, naquilo que a gente acredita que precisa ou naquilo que Deus espera de nós. E esse é o grande desafio, né? E de fato,
quando você coloca dessa identidade equivocada ou torcida, quando a gente precisa das pessoas e usa as pessoas, a gente tem um relacionamento com as pessoas, seja em casa, com o marido, com filhos, com irmãos, com pais, no trabalho, na igreja, com os irmãos, com os amigos, e a gente convive com elogios e críticas o tempo todo, aquilo que a gente faz, né? E no início do capítulo, a Elise traz para nós o exemplo da Nicole. Ela sempre começa todos os capítulos do livro trazendo exemplos de aconselhadas dela, porque ela é uma conselheira bíblica, e ela fala da Nicole, que era uma mulher que tinha uma voz exímia, maravilhosa, mas que ficava muito nervosa, começou a ficar nervosa quando ia cantar na igreja ou tinha que se expor diante das pessoas e começou a ter temor das pessoas e com isso começou a embotar esse dom dado por Deus e para a edificação da sua igreja. E começou a não querer mais cantar por conta desse pavor que ela começou a ter, né, a Nicole. E aí, assim, Hendrika, dentro desse contexto da identidade equivocada e daquilo que a gente espera das pessoas, como a gente lidar com essa questão dos elogios e ao mesmo tempo das críticas. Dos elogios para que a gente não fique refém deles e só queira fazer as coisas quando as pessoas nos elogiam e a gente tem um feedback positivo. E com as críticas para que a gente não fique rechaçando as pessoas a cada crítica que a gente recebe, e aí às vezes é um comportamento imaturo de dizer, não, a pessoa está me criticando, ela não gosta de mim. Não é só ela não gosta do que eu fiz ou ela quer me ajudar, ela não gosta de mim. E aí eu deleto da minha lista de contatos, né, aquela pessoa. Então, como lidar, né, com essas contradições nos nossos relacionamentos, de elogios e críticas? Então, você falou aí num ponto que é bem comum para todo mundo, né? Eu lido com isso, eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve uma certa dúvida e conflito em relação a isso. É muito importante a gente lembrar que a pessoa, se a gente for colocar em prática o nosso temor a Deus, nós precisamos lembrar que Deus está por detrás de tudo. Então, a Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que os elogios vêm para o nosso bem e que as críticas também. Né? A forma com a qual nós reagimos a isso, então, é a forma com a qual nós vamos poder aproveitar ou desperdiçar esse dom de Deus. Então, tanto elogio quanto crítica, a gente precisa começar a perceber que nós não estamos ganhando pontos com aquela pessoa, né? Porque isso seria temor aos homens, mas que é Deus querendo cuidar de nós, e nos moldar de acordo com a imagem dele, justamente para que nós tenhamos uma imagem, uma identidade firme nele. Então, primeiramente, o elogio. Então, não tem nada de errado em receber elogio. Eu sei que tem gente, e eu também já passei por essa fase, que acha que uma humildade verdadeira é aquela que não recebe elogio de forma alguma, recusa elogio, né? Diz, não é isso, não. Né? Mas no fundo gosta, no fundo tá gostando, mas superficialmente tá recusando elogio, né? Para parecer humilde. Não tem nada de errado em receber elogio, muito pelo contrário. O próprio Deus, em Gênesis, elogiou a sua criação, né? Ele falou que era bom. Ele elogiou o homem e a mulher e falou que era muito bom, né? Então, elogio o máximo. Só que o ponto desse elogio é que a bondade que estava sendo vista lá apontava diretamente para ele, para Deus. Então, os elogios têm esse propósito, né? Se não pela pessoa, né? Mas nós precisamos ver os elogios que são justos, né? Porque elogio que é pecaminoso, né? Bajulação a gente deve rejeitar. Mas elogio justo e correto, tem que ter muito discernimento nessa hora. É verdade. O elogio justo, a gente deve entender como sendo uma seta apontando diretamente para Deus e não a nós. Então, por exemplo, se você consegue pintar bem, se você é um exímio pintor, uma exímio pintora, e alguém for lá e elogiar a sua capacidade, né, a sua habilidade, então, na verdade, você está
exercitando um dom que aponta diretamente à criatividade de Deus, a capacidade de pintura de Deus, né? Eu estava vendo anteontem, eu estou descendo com as crianças para andar ao redor do prédio, e a gente está descendo no horário do pôr do sol. E toda vez eu olho para o céu e nunca é o mesmo céu, né? Nunca é o mesmo céu. São cores as mais diversas que nenhuma aquarela conseguiria reproduzir. Então, toda vez que a gente recebe elogio, ou até mesmo que elogia outra pessoa, a gente tem que lembrar que o arquétipo de tudo que é bom é Deus. Então, tudo que é reconhecido precisa ultimamente apontar para Deus. Então, uma forma de você poder lidar com isso, e isso leva a exercício, isso leva a prática, é que toda vez que alguém te oferece um elogio, você agradece, né? Receba elogio, porque recusar isso não agrada a Deus, não glorifica a Deus. Mas você agradece e procure meditar, receba esse elogio e procure meditar em como Deus é incrível nisso, mais incrível nisso do que você, ele é o arquétipo disso, e como ele foi bondoso em permitir que você revelasse um pouquinho da glória dele na sua vida para outra pessoa, né? Se você consegue escrever bem, uma pessoa te elogia, você pensa assim, nossa, Deus me deu a honra de poder imitar a ele de uma forma tão minúscula, né? Escrevendo bem, quanto maior escritor ele é. Você vê a história do mundo, como é complexa, como não é minimalista, é intrínseca, tem detalhes que ninguém nunca vai saber, mas ele incluiu. Detalhes que se casam, que se encaixam, tudo harmonioso. Então, ele é o arquétipo do escritor, do autor. Então, é um exercício, e isso vai te levar para mais próximo de Deus, porque você vai percebendo a glória dele ao seu redor e nas outras pessoas também. Isso vai te levar a elogiar outras pessoas também, a reconhecer os dons e talentos em outras pessoas também. Então, essa é uma forma de reagir com elogios. As críticas já é uma coisa mais difícil, né? Com certeza, o desafio é maior. O desafio é bem maior. Mas a crítica, ela também faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Mesmo que a pessoa seja extremamente maldosa na crítica, né? Mesmo que a pessoa esteja totalmente errada na crítica, nós podemos sempre entender que se aconteceu a crítica, Deus tinha colocado aquilo no plano para o nosso bem. Então, a gente tem que lembrar, então, que por detrás da crítica não está uma pessoa pecadora, e por detrás da pessoa pecadora está Deus que está escrevendo a história. E algumas formas, até coloquei uma listinha aqui, os passos, porque eu gosto de passos, de como reagir a uma crítica. Ótimo. 1, 2, 3. Se o Tiago puder listar ali para nós, o Tiago está escrevendo aí, ele vai escrevendo os passos, bem interessante para nos ajudar. Pronto. Então, o primeiro é reconhecer que a crítica, então, faz parte do plano de Deus para você. É o primeiro, né? Você para, antes de reagir, né, em ira, porque a pessoa ousou criticar você, reconheça que a crítica faz parte do plano de Deus para a sua vida, né? Se precisar, memorize Romanos 8:28. Se precisar, não. Memorize Romanos 8:28. Eu costumo dizer, se não conseguir memorizar, o melhor é memorizar, mas cola no espelho, coloca na geladeira, né? Aqui a gente tem falado muito isso, os versículos que precisam encher a nossa mente, né? Exatamente. O coração. O segundo é descanse a sua identidade em Deus. Então, se prepare para receber a crítica, né? Então, primeiro reconheça que Deus está por detrás, descanse sua identidade em Deus. Quando a gente está descansado em Deus, quando o nosso modelo é Deus, quando nossas culpas já foram perdoadas, nossas vergonhas já foram acobertadas, nós temos a segurança, um espaço seguro, então, para receber a crítica sem ter medo de, né, do mundo desmoronar ao nosso redor. Então, é um ato doloroso até, às vezes, né? Eu já passei muito por isso, eu passo até hoje, que crítica é o que não falta nesse mundo. Sim. Mas a gente precisa descansar a nossa identidade em Deus e, então, abrir mão do nosso orgulho para, então, passar para o terceiro passo e o último passo, que é justamente analisar a crítica. Então, para ver se que ela pode ser útil e aproveitada, né? Então, primeiro, independente do tom, né? Ela é justa? É uma crítica justa? Né?
Uhum. Então, se Deus está enviando a crítica para você, então você tem que dar uma olhadinha. Ela é justa? Eu posso aproveitá-la? Eu preciso melhorar alguma coisa de fato na minha vida? Uhum. A Elis fala disso, né? Será que a Uhum. crítica realmente é uma coisa que você precisa mudar? Será que eu preciso me arrepender de algo? Sim. Deus nos manda pessoas para nos confrontar, Admoestar, né? né? Exortar, com certeza. Confrontar, isso mesmo. Para o rei Davi, ele foi alvo disso de uma forma até ele foi exposto nisso, né? Todo mundo lê a história dele, né? Uhum. Da crítica que ele recebeu e que ele reagiu como? Ele recebeu a crítica e a gente vê lá um exemplo de um homem com identidade inabalável, Uhum. porque ele recebeu na hora a crítica e ele se desmanchou perante Deus e se arrependeu profundamente. E a gente tem um salmo belíssimo por conta disso, né? Uhum. Então, pode ser uma bênção imensa na sua vida e na vida de outras pessoas você receber essa crítica. Então, se é justa, então agradeça a crítica, né? Uhum. Mesmo independente do tom da pessoa, agradeça a crítica, seja manso na sua resposta, né? E aproveite, então, como for enviado por Deus. Não entre em processo de autocomiseração, né? A pessoa tá certa, eu não presto para nada, eu não faço nada direito, ninguém me Uhum. ama, ninguém me gosta. Né? Isso não é de Deus. Isso já é uma identidade que está baseada em outras coisas, uma identidade mais frágil. Com E certeza. se a crítica for injusta, então o primeiro ato é você perdoar. Você perdoa a pessoa. Se for necessário e se for possível, né, confronte a pessoa de acordo com os passos lá de Mateus 18. Né? Confronte, porque a pessoa, não porque você foi ofendido, né? Mas não necessariamente porque o seu ego foi ofendido, mas pelo bem da pessoa. A pessoa está em pecado, então você vai lá, você vai confrontar a pessoa. Se ela está criticando você dessa forma injustamente, ela provavelmente está criticando outras pessoas. Então confronte ela, vai ser uma benção para ela. Chame outra pessoa, então, em amor, em carinho, e você pode, então, ganhar a vida do teu irmão para Deus, como diz a palavra. Isso. E se você estiver em dúvida, né? Se você estiver em dúvida, será que essa crítica é justa? Será que é injusta? Então, peça conselho a uma pessoa que você confia, uma pessoa mais velha, uma pessoa que não está envolvida emocionalmente, né? No calor do momento lá. E pode ser que a pessoa fale, é verdade o que a pessoa está falando, né? Você realmente tem que trabalhar nisso, isso realmente foi uma falha sua. Ou pode ser que a pessoa desminta tudo isso. Então, na dúvida, peça conselho a outra pessoa que você confia. Ótimo, Hendrick. E aí quando você fala de autocomiseração, que é exatamente uma distorção da nossa identidade, né? A Anne também, que está aqui conosco, que tinha feito a pergunta anterior, ela comentou aqui que, de fato, a gente não aceitar um elogio pode ser um sinal de baixa autoestima, que também é uma distorção da nossa identidade. Porque essa ideia aí, né, hoje do nosso mundo, de que a autoestima tem que estar elevada, que nós somos os melhores, acredite em você, isso é tudo identidade distorcida, né? A nossa identidade, nós não somos nada, nós somos pecadoras dependentes da graça de Deus. Ele é que faz em nós e por nós, Cristo já fez, né? Então, essa questão tanto da autocomiseração, de se vitimar diante de alguma crítica que você receba ou de não aceitar um elogio porque achar que você não pode, se isso, é claro, não for uma falsa, né, manifestação, né, ou modéstia, a pessoa entender que isso é distorção da identidade, né? Então, muito legal a gente pensar sobre isso também. Muito bom. E aí, pessoal, quero encorajar vocês a continuarem comentando aqui no nosso chat, mandarem alguma pergunta. Nós temos algumas perguntas aqui já, né, Hendrika? Vamos ver se a gente dá conta de todas até 6 horas, dentro do nosso prazo. Já são 15 para as 6, mas a gente vai dar conta e vamos conversando aqui, porque está muito bom. E aí, eu quero entrar um pouco nessa questão da virtualidade. Você já fez referência aí às casas bem arrumadas que a gente vê, né, nas redes sociais, e como isso traz para nós um equívoco em relação àquilo que a gente quer ser ou quer mostrar ser. E aí a pergunta seria, né, como que esse mundo virtual que a gente vive, de imagens, de coisas às vezes que não são reais, mas que são vistas e admiradas por todo mundo,
como que isso e as consequências, né, desse mundo nas nossas vidas como mulheres, como mães, como profissionais, como servas de Deus mesmo, né? Porque a gente, agora então que as igrejas não estão funcionando na sua totalidade, a gente tem várias coisas no virtual, né? Às vezes a gente parece que está numa competição, está mais do que no reino, né? Da gente, ao invés de estar servindo ao reino, está um competindo quem faz uma coisa melhor do que o outro, enfim. Como esse mundo nos influencia nessa questão do temor às pessoas, Rendrica? É curioso, eu achei muito interessante essa pergunta, porque quanto mais nós mergulhamos nesse mundo virtual, eu tenho percebido que as regras, os limites da convivência, eles foram borrados, né? Então, normalmente, antes do mundo virtual chegar aí, a gente convivia com certas pessoas apenas em certos ambientes, né? Em determinados locais, em determinados momentos, né? Então, agora está tudo borrado, a gente posta a vida lá, então qualquer pessoa chega lá, a qualquer hora, nós viramos voyeurs, né? E somos vítimas do voyeurismo, né? Então a gente pode fuçar na vida dos outros, sem que ninguém saiba, né? As pessoas podem fuçar na nossa vida. Então é uma super exposição nossa que eu creio que nós não estamos preparados para lidar. Eu creio que nós usamos a internet de uma forma muito irresponsável mesmo, e isso vai alimentando os nossos ídolos, né? Aquilo que nós usamos para tentar dar sustância à nossa identidade frágil. Então, eu acredito que a internet, ela catalisa a destruição de uma identidade que já está frágil. Ela acelera, porque ela tirou todas as barreiras, né? Nós podemos nos comparar imediatamente à casa de outra pessoa, né? Nós podemos entrar no Pinterest e de cara já perceber que tem milhares de outras mulheres que estão fazendo as coisas melhores do que a gente. Com certeza. A gente não precisa simplesmente ir visitar a casa de uma outra pessoa, né? A confrontação ao nosso ego não está isolado a certos momentos durante a semana ou durante o ano, né? Está a hora toda lá, estamos constantemente sendo bombardeados com isso. Então a internet, ela realmente catalisa essa destruição de uma identidade que já está frágil. Então, eu creio que isso já está meio que óbvio. Nós sabemos que isso é nocivo, mas nós não sabemos o que fazer com isso. Então, eu creio que para a gente usar a internet não é ruim em si mesma. As mídias virtuais não são ruins em si mesmas. Elas podem ser usadas para abençoar as pessoas, como a gente está usando agora, por exemplo, né? Uhum. A gente está usando um bate-papo, a mídia virtual é uma coisa abençoadora. Eu já tenho aprendido muito através disso. Sim. Então, para usar bem a identidade, antes da gente começar a entrar em tudo isso, a gente tem que ter certeza da nossa identidade. A nossa identidade tem que estar firme, porque senão a gente vai entrar no mundo com todos os gatilhos para uma identidade que está prestes a se ruir, né? Está prestes a desabar. A gente vai entrar lá e tem dias que, né, isso é uma coisa muito orgânica, né? Tem dias que a gente está bem, né? E tem dias que realmente a gente está mal, que se a gente entrar lá, a gente vê uma coisa e a gente já desliga, não quer mais ver, porque nossa identidade já foi abalada, eu não sou a mulher que eu gostaria de ser, tem uma pessoa lá que está fazendo um estudo bíblico melhor do que eu, né? Tem uma mãe que está fazendo homeschooling, enquanto eu não estou dando conta nem de dar as aulas na escola, em casa. Como assim? Verdade. Então tem dias que varia. Mas nossa responsabilidade como cristãs é nós firmarmos a nossa identidade em Deus, em primeiro lugar. Então, quais são os nossos valores morais? Qual é o modelo que nós estamos querendo seguir? Né? O nosso modelo último. É a Cristo. É a Ele que nós devemos refletir. Né? Como é que nós estamos usando nossos dons e talentos? Né? E como nós estamos amando e servindo uns aos outros? Então, para usar a internet, nós precisamos ter um objetivo. E isso eu aprendi com o pastor Alan Porto, que fala bastante sobre isso. Ele tem alguns cursos na internet. E ele fala que nós precisamos ter um objetivo ao usarmos a internet. Nós precisamos
usar as mídias sociais intencionalmente. Então, por que você está no Instagram, né? Qual é o seu propósito lá? É só para fazer o quê? Se você está lá ao léu, sem nenhuma motivação, você está lá só para desopilar, né? Você vai acabar usando isso aí de uma forma idólatra, irresponsável. Você vai alimentar sua preguiça, você vai alimentar sua tolice. Então, é bom que a gente use aquilo que Deus nos deu, não para alimentar a nossa identidade, mas com o objetivo para glorificar a Deus, porque nossa identidade já está tranquila em Cristo. E eu acho interessante que a internet tem sido um espaço muito propício para desabafos, né? A gente gosta de desabafar, né? Ou para dar indireta, né? Ou para indiretas, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer o confronto no real e vai para a rede social e faz uma indireta, né? Que também é equivocado, né? Sim. Exatamente. Exatamente, a gente faz isso. E a gente acaba desabafando muito, e a mídia social é muito propícia para isso, porque você larga lá e você vai pescando, né? Você vai pescando comentários, vai pescando likes. E já é um sinal de que você está colocando o seu tesouro no lugar errado, você está temendo aos homens, porque você está desejando usá-los para alimentar a si mesmo, aquilo que você acredita que precisa. Eu já vi pessoas, e eu já inclusive passei por uma fase assim, que a gente posta quão ruim nós estamos nos sentindo, né, quão horrível nós somos, né, uma autocomiseração pública, e nós estamos postando lá justamente para as pessoas, para ter uma reação das pessoas, né, para as pessoas, né, não pense assim, não, não é tudo isso e tal, e isso vai então nos alimentar de uma forma pecaminosa. Então, é uma outra forma com a qual as mídias sociais acabam destruindo, catalisando a destruição do nosso senso de nós mesmos. Excelente, Hendrika. Eu acho que... Sim, pode continuar. Desculpa. Não, é isso mesmo. Excelente, muito bom. A Cláudia Biagi, que está aqui nos assistindo também. Abraço, Cláudia, Anne, todas as amigas e irmãs que estão aqui. A Cláudia colocou a sua frase aqui no chat, entre aspas, eu tinha anotado, achei fantástica, né? Que a internet catalisa uma identidade que já está fragilizada, né? Então, de fato, a gente tem a nossa identidade que já é frágil, porque a gente acredita muito mais em nós mesmas e nas pessoas que estão ao nosso redor, e a internet serve para empoderar isso, né? Usando essa palavra, ou para catalisar, ou para aumentar uma identidade que já é fragilizada. Então a gente realmente precisa pensar para que a gente está usando as redes sociais, a internet, o mundo virtual na nossa vida, né? Então é muito legal essa resposta. E aí quando você falou dos tesouros, a minha assessoria aqui me deu o versículo certo de onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, que é Mateus 6,20, né? Lá no Sermão do Monte mesmo, Mateus 6,20 para todo mundo aí que está nos ouvindo. E aí nós vamos seguindo, a Daniela Monteiro também, lá de Séries, nossa irmã querida, está dizendo aqui: há 2 anos eu tive uma crise de pânico por um problema de perseguição com o intuito de destruir uma amizade com outra colega, irmã no meu trabalho, e até hoje não me permito integrar e confiar. Como fazer? Interagir e confiar, né? Como fazer nessa questão do relacionamento? Aproveitando a pergunta da Daniela, Hendrika, a gente já entra um pouco em como na vida com Deus a gente pode lidar com esse temor com as pessoas, né? Então, como a gente pode cultivar o temor a Deus, e aí tem a ver com isso que a Daniela nos pergunta, em detrimento do temor às pessoas. Então, a gente já pode entrar nessa questão das medidas, né? E de como a palavra de Deus, de fato, nos ensina a temer mais a Deus do que as pessoas. Tá, eu não entendi muito bem a pergunta dela, então depois se você quiser conversar diretamente sobre essa pergunta, mas eu acho que ela falando sobre... Você pode voltar? É o de um relacionamento quebrado, né? Ela teve uma perseguição, né, na questão do trabalho dela, e com isso, uma perseguição com o intuito de destruir uma amizade com outra colega e irmã no trabalho. Né? Então houve um relacionamento quebrado por causa de uma perseguição. E até hoje ela não, eu imagino
que seja que ela não consegue nem interagir, nem confiar nessa pessoa que fez essa perseguição e permitiu que esse relacionamento fosse quebrado. Então, como fazer para isso, né? Acho que tem um pouco a ver com a questão do perdão que você falava antes, né? Mas eu penso que a gente também, pensando como temer mais a Deus do que as pessoas, isso vai nos ajudar a responder essa questão. Na verdade, você falando nisso, e eu vou falar sobre como lidar com esse medo e temer mais a Deus, mas ela falando sobre isso, eu lembrei de outra pergunta que eu não sei se você vai falar mais adiante, que é justamente se nós precisamos do próximo para nos sentirmos bem, né? Ótimo, eu acho que a gente pode, eu acho que a gente pode, você pode respondê-la assim, Hendrika, né? Essa, né? Será que além do amor de Deus, nós realmente precisamos das pessoas para o nosso bem-estar? Eu acho que uma tem a ver com a outra, né? Então, assim, sim. Quando a gente aprende mais a temer a Deus, a gente entende o amor dele por nós. Mas aí a pergunta, será que além do amor de Deus por nós, a gente realmente precisa desse amor e dessa aceitação das pessoas para o nosso bem-estar? Bem lembrado. Vamos lá. Pronto. Então, nós sabemos que nós fomos criados para o relacionamento, né? A Bíblia fala que não era bom que o homem estivesse só, então Deus criou a mulher e viu que era muito bom. Então, está mais do que óbvio para a gente que o relacionamento, ele foi nos dado, os relacionamentos foram nos dados justamente para o nosso prazer, né? E para funcionar de uma forma bem tranquila e tudo mais. É bom que nós estarmos nos relacionando bem uns com os outros. Então, o que acontece? Entra o pecado, né? Entra a queda, que destrói tudo, inclusive e especialmente os relacionamentos. E nós vemos e constatamos, então, que o pecado, então, dói, porque o pecado destrói relacionamento. O pecado destrói relacionamento. Toda vez que eu preciso disciplinar os meus filhos, uma das coisas que eu explico bem para eles, que inclusive a Elise Fitzpatrick, ela explica também, se não me engano, no outro livro dela, do Pais Fracos e Deus Forte, eu não me lembro se é no livro esse livro ou se é em outro, mas eu acho que é nesse aí. E ela fala que uma coisa muito importante para a gente ressaltar na hora da disciplina é que aquele castigo físico daquele momento é justamente para lembrar a criança que o pecado dói. O pecado dói, né? Pode não doer agora, pode não doer depois, mas o pecado dói, em especial destrói relacionamentos, né? Então, um pecado que ela cometeu contra mim, me desobedecendo, é um pecado que fez doer, causou sofrimento lá no relacionamento entre mãe e filha. E é o sofrimento real, que a Dani, ela com certeza, e muitas de nós sentimos isso na pele, nós sofremos por motivos verdadeiros, né? Não é uma coisa da nossa cabeça, nós não inventamos esse sofrimento, né? Tem alguns sofrimentos que a gente inventa, né? Mas tem sofrimentos que são bem reais, justamente porque nós vivemos um mundo caído. As pessoas são pecadoras, as pessoas que têm coração corrupto, né? O coração é muito corrupto, consegue imaginar formas mais criativas de fazer o mal. Então, nosso sofrimento pode ser muito real. Agora, Paul Tripp, ele gosta muito de falar sobre que nós sofremos de duas formas, né? Nós sofremos tanto o nosso sofrimento e nós sofremos a forma com a qual nós sofremos o sofrimento. Verdade. Então, o sofrimento é verdadeiro, ele é real, nosso Deus é compassivo para conosco, a Bíblia está constantemente falando como Deus tem compaixão para os que estão sofrendo. Ele é um Deus que protege os que sofrem, os oprimidos e tudo mais. Ele é um Deus que vai tirar todas as lágrimas e vai sarar as nossas feridas. Só que o problema é que nós dificultamos as coisas porque nós reagimos a esse sofrimento de acordo com o nosso pecado. Então, a forma com a qual nós lidamos com isso vai revelar se nós tememos aos homens ou se nós tememos a Deus, né? O nosso sofrimento pode ser piorado muito mais porque nós tememos aos homens, ou ele pode ser aliviado e nós podemos ter paz verdadeira em meio ao sofrimento se nós temermos a Deus.
Então, Cristo veio em especial para trazer essa paz para nós, em meio a esses sofrimentos. E ele veio para trazer a reconciliação entre os homens. Então, às vezes, não é possível acontecer essa reconciliação. Às vezes, seja entre cristãos, seja entre cristão e não cristão, se for entre cristãos, tudo vai ser reconciliado em Cristo, mesmo se não for tratado aqui na terra, vai ser no céu. Mas entre cristão e não cristão, nós temos essa inimizade, infelizmente, até que Deus resgate, que haja reconciliação por meio de Cristo, através da conversão da pessoa. Então, nós precisamos reagir a esse sofrimento fazendo que justamente eu vou tratar já, mas amando essas pessoas, ao invés de usá-las para alimentar uma imagem de vítima. Então, é possível que nós usemos esse sofrimento como identidade. É possível que a nossa imagem de nós mesmas, né, seja uma imagem de vítima. E é um sofrimento, é um medo que o Ed Welch, ele trata, é um medo, temor aos homens, que o Ed Welch trata no seu livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, que fala justamente sobre se não me engano, o medo de vítima, não sei, que realmente houve uma opressão, que está listado 3 Tô tipos com ele de... aqui, da rejeição, não? É o próximo, é o último, o medo, eu tenho medo de que me machuquem. De me machuquem. Me machuquem, pronto. É o medo de que as pessoas nos machuquem novamente, e esse é um medo que é provocado por um passado, por um histórico em que realmente teve uma situação dessas. Só que nós podemos reagir a esse sofrimento ou colocando nossa identidade nisso, né? Nós para sempre vamos ser essa pessoa que foi machucada, essa pessoa que foi magoada, e nós então usamos a memória desse acontecimento, usamos aquela pessoa para alimentar essa nossa identidade, e nisso nós estamos pecando, né? Não é porque nós somos vítimas que nós somos inocentes. Nós já sofremos por causa do nosso pecado e sofremos por causa do pecado dos outros. Podemos ter essa imagem de nós mesmos, ou nós podemos depositar a nossa identidade em Deus, aceitar que nós sofremos de verdade, encontrar consolo nele, né? E amar aquela pessoa, perdoá-la. E assim, sem que a nossa identidade esteja atrelada a esse temor aos homens, né, a esse estado de vítima, né, nós estamos então livres para amar ao outro. E nós vamos encontrar satisfação nisso. A gente tem medo, né, que se eu perdoar, eu vou me perder, eu não sei mais, não vou saber mais quem eu sou, eu não vou ter mais alegria na vida, né, isso tá me dando um sentido de propósito. Ou eu vou ser a boba, né, que não revido, né, que não me vingo. O que as pessoas vão achar de mim? Vão achar que eu sou uma banana, né? Exatamente. Ou até mesmo vai parecer que eu estou dando permissão para fazer de novo, né? De novo. Estou permitindo, né, não reagir, então, né, sou silêncio fraca. Sou fraca. Sou né? fraca. Uhum. Mas pelo contrário, isso não quer dizer que em casos de abuso, realmente não significa que nós não devemos confrontar, mas pelo contrário, o confronto é um ato de amor. Né? O confronto, que não tem como base nós nos alimentarmos do outro, né, é um ato de amor. Mas quando nós temos o nosso senso de identidade em Cristo, então nós temos a liberdade para amar ao próximo, até mesmo uma pessoa que nos magoou profundamente. E a gente perde, então, o medo das outras pessoas também. Olha, se acabar o tempo, para mim, eu não tenho problema passar um pouquinho, viu? Estamos seguindo aqui, problema. Que bom, graças a Deus, porque tá ótimo aqui, todo mundo comentando, acompanhando. Se você puder, nós estamos seguindo. Se a turma aí estiver em paz... Então, com o pai, quando então começarem a aparecer aqui, aí já vai ser sinal de que está acabando o tempo. Tá ótimo. E aí a gente falava, né, Hendrika, dessa questão do amor às pessoas, né, ou desses relacionamentos que nos machucam. E aí, nesse sentido, será que a gente tem direito, né, você já falou um pouco, mas acho que dá para a gente
aprofundar, né, de se afastar das pessoas que nos fazem bem, né? Será que a gente, nesse contexto de que a gente não precisa, de fato, desse amor das pessoas mais do que o amor de Deus, mas será que a gente tem direito de se afastar ou rechaçar ou deletar da nossa lista de relacionamentos as pessoas que não nos fazem bem? A gente precisa estabelecer muito bem o que significa fazer bem, né? Que a gente lembra que o nosso senso de certo e errado, né, está muitas vezes pautado no nosso coração pecaminoso. Então, o que significa fazer bem, né? Uma pessoa que vai lá e corrige você, né? Eu sei que meus filhos, a minha filha, ela já várias vezes já veio até mim e falou: mamãe, eu não gostei que a senhora me disciplinou. Aí então eu falei: então, filha, a disciplina não funcionou, então vamos de novo. Mas na percepção dela, eu, naquele momento, não estava fazendo bem para ela, né? Só que era necessário para ela. Então a gente precisa estabelecer muito bem o que significa fazer bem ou não. Uma das coisas que Provérbios, em especial, nos ensina, e os Salmos também, é que nós precisamos ter senso de quem nós estamos permitindo que nos leve para longe de Deus, né, que estão nos influenciando para o pecado. Então, a salmista fala que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nossa, me deu um branco. Mas exatamente. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, medita na lei do Senhor. Nela medita dia e noite. Isso. Salmo 1. Então, já de cara, a gente vê que tem um tipo de relacionamento que não nos faz bem. Mas que bem é esse? Que mal é esse? É justamente o de nos levar para longe de Deus, nos levar para cometer pecado. Então, isso já estabelecido, a gente precisa também entender os nossos limites. Então, nós sabemos que somos fracas, nós sabemos que nós temos momentos nos quais nós não conseguimos lidar com a tentação de temer ao homem, né? Tem algumas pessoas, pode ter algumas pessoas na nossa vida que é muito difícil, pelo menos nessa vida, desse lado do céu da morte, né? Que é muito difícil a gente estar perto dessa pessoa sem cair na tentação de temer ao homem. Então, enquanto a gente está lutando contra isso, a Bíblia nos fala, né? A Bíblia nos fala que nós devemos correr da tentação e fugir, né? Como José fez, ele correu, ele não ficou lá para enfrentar, né? A mulher de Potifar seduzindo ele, né? Porque a identidade dele estava firme e forte em Deus, que ele ficou lá e não, você não consegue me seduzir. Saiu correndo. Saiu correndo. Então, você tem que ter muito discernimento para saber se uma pessoa, se você não tem condições naquele momento de lidar com aquilo, se estar com aquela pessoa está te levando a pecar, né? A não ser que for impossível você sair de perto daquela pessoa, né? Se a pessoa for tua mãe, se a pessoa for teu pai, ou teu filho, né? Algum relacionamento que você não tem como naquele momento como cortar. Mas visto isso, nós precisamos então pedir a Deus que nos dê força para lidar com as pessoas que são pessoas difíceis de amar. São pessoas difíceis de amar e pessoas que pode produzir o pior de nós, né? Não elas produzirem, mas pode fazer com que nós revelemos o pior de nós, e pode ser uma oportunidade para que a gente cresça em Cristo. Uma coisa que eu tenho percebido muito é que nós sabemos já que os filhos são uma dádiva de Deus, filhos são uma coisa incrível, né? Porque tem dia que é uma coisa maravilhosa, que nos dá alegria e tudo mais, e tem outro dia que nos faz, parece que estão revelando um monstro dentro da mãe. Então, fazendo brotar, parece que são elas que estão fazendo brotar pecados que eu não sabia que existia dentro de mim, né? Eu não sabia que era capaz de gritar, assim, de um segundo para o outro, reagir daquela forma, ou pensar aquelas coisas. E o revelar disso através de pessoas difíceis na nossa vida, pessoas que
a gente acha que não nos faz bem, muitas vezes, é uma oportunidade maravilhosa de Deus, né, meio que abrir as janelas do nosso coração, jogar a luz naquele pecado que estava lá escondidinho, e falar, Tó, agora é a hora de tratar esse teu pecado. Agora é a hora de você tratar esse teu pecado. Então, tem pessoas que realmente, tem situações que a gente realmente precisa sair. Eu tenho uma amiga que ela precisou sair de casa, solteira, já trabalhando, ela precisou sair de casa, porque o ambiente do seu lar, né, os pais, estavam brigando muito e usando ela nas brigas entre si, estava sendo muito venenoso para ela, espiritualmente falando. Então, ela, tendo a oportunidade, ela se afastou. E isso foi bom para ela, realmente foi uma coisa necessária. Então, há situações nas quais isso realmente é necessário. Então, precisamos ter muito discernimento em saber que situações nós precisamos confrontar e que situações nós precisamos fugir. Ótimo, excelente, Rendrica. Realmente é a sabedoria, né, o discernimento em Deus que vai nos dizer quando confrontar e quando fugir, né? Se é preciso se afastar ou se é preciso confrontar para a glória de Deus, sempre com a perspectiva da nossa identidade em Deus e a glória de Deus e não a minha glória. Porque a nossa tentação maior é nos agradarmos e buscarmos a nossa glória, a nossa satisfação e a dita nossa paz, né? Que o povo diz por aí, eu quero paz, né? Mas a paz perfeita é a paz que Jesus nos dá, que está nele, na identidade dele em nós, né? Muito bom. E aí a gente vai seguindo, caminhando aqui para o fim, nessa perspectiva da gente buscar essa identidade em Deus, né, de buscar esse temor em Deus. Como a gente saber, Rendrica, que a nossa espiritualidade ou que essa busca é verdadeira e não é uma farsa para agradar as pessoas, né, para simplesmente as pessoas olharem para nós, nossa, que beleza, como a Rendrica é boazinha, como a Geisa é santa, né, como elas conseguem lidar com as situações, não é? Então, assim, como a gente em Deus entender e pedir que o Espírito sonde o nosso coração e a gente identifique que a nossa identidade está posta nele, avalie o nosso relacionamento com ele, para que a nossa vida com Deus e assim consequentemente em amor a quem está ao nosso redor não seja uma farsa, né? Como avaliar isso e a gente pensar que essa farsa é só para agradar as pessoas, né? Nessa perspectiva da imagem. É um termômetro muito bom saber o que você faz no seu quarto à noite, em secreto. O que você faz na sua vida secreta, né? É curioso porque justamente uma identidade que é fragilizada, ela tem imagens muito diferentes, incoerentes. Então, por exemplo, a esposa pode estar brigando, gritando com o marido dentro do carro, o caminho desde casa até a igreja, e quando abre a porta do carro e fecha, de repente, né? Boa tarde, bom dia, meu irmão, tudo bem? Vira meu outra. Marido tá aqui, quer dar um abraço, vira outra. Então, é muito nítida, né, a diferença da imagem que ela tem de si mesma com o marido e a imagem que ela tem de si mesma no ambiente do culto, né, com as pessoas da igreja. Então, essa é um sinal bem escancarado para a gente saber que nós estamos fingindo a nossa espiritualidade. E por isso, justamente, que Deus nos orientou para que nós oremos com as portas fechadas, onde ninguém vê, né, para a gente saber que realmente nós estamos buscando a Ele por causa dele, não por causa de outras pessoas, porque ele sabe que o nosso coração é muito confuso, né? Pode ser que tem momentos que a gente está, especialmente, eu fico pensando, a pessoa que está cantando lá na frente tem que lidar com isso a hora toda, né? Porque as pessoas estão vendo ela, né? Estão vendo ela cantar e glorificando a Deus. E só que ao mesmo tempo, ela tem que ter ciência disso, né? Ela tem que estar bem arrumada, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, ela está lá louvando a Deus. Então, é um negócio que é muito difícil a gente perceber no nosso coração, e por isso, justamente, a gente tem que comparar aquela imagem às outras imagens que nós temos na nossa vida. Então, o temor aos homens, essa necessidade de agradar, de impressionar, isso sempre vai ser refletido numa identidade fragilizada, numa identidade que tem
essas imagens de nós mesmos que estão incoerentes. São pessoas diferentes, que reagem de formas diferentes, situações diferentes. Então, é uma identidade muito fragilizada. Então, quando nós olhamos para nós como um todo, a gente reage de uma forma diferente, em situações diferentes, né? A gente ora em casa do mesmo jeito que a gente ora na igreja, a gente canta em casa do mesmo jeito que a gente canta na igreja, né? A gente reage a insultos com os nossos filhos do mesmo jeito que a gente reage com pessoas que nós estamos dependentes, né, para a nossa identidade, talvez o marido, enfim. Então, é bom comparar esses vários momentos diferentes e, então, para a gente confrontar isso, justamente buscar essa coerência, né? Começar a orar em secreto, começar a louvar em secreto, até mesmo sem os filhos, até mesmo sem o marido, né? Em secreto, só nós e Deus, e isso, então, a partir disso vai fluir a nossa vida, o nosso louvor nas outras áreas. Amém, até porque o versículo continua, né? Orar em secreto, porque o Pai que vê em secreto, Ele olha o nosso coração no secreto, Ele vê o que ninguém vê. Ele sonda as áreas mais profundas, sujas, feias do nosso coração, né? E Ele sabe como nós estamos em cada momento. E assim Ele produz em nós a glória verdadeira a Ele e a verdadeira espiritualidade, né? Só nele a gente vai buscando essa maturidade cristã, que é o que a Cláudia comentou aqui, que é a luta da carne contra o espírito, né? A nossa santificação é essa. É o nosso embate entre as nossas aspirações carnais, a nossa identidade incoerente e fragilizada com a identidade que a gente tem que ter em Cristo Jesus. Então, enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente tem essa luta, né, travada dentro de nós, mas na direção dele a gente vai andando, conhecendo ao Pai, temendo ao Pai, andando com ele, colocando a sua palavra na mente e no coração e chegando a essa maturidade, né? E aí a Neise comenta aqui, penso que quando Deus é o centro de nossa espiritualidade, não precisamos usar as pessoas e fortalecemos o nosso senso de identidade no amor para com o próximo e não no medo, né? No amor para com Deus, para com o próximo e não no medo, né? Graças a Deus por isso. E aí, Rendrica, tem a pergunta da Cirlei aqui para nós, uma irmã da nossa igreja, diz assim, no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 25, está escrito assim, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Comenta para nós esses dois lados, né, que o Salomão, né, o sábio Salomão coloca para nós. Aquele que teme ao homem, arma ciladas, armadilhas, mas o que confia no Senhor está seguro. Como é que são essas duas situações na nossa vida, diante do temor às pessoas? Então, vamos comparar os dois aí. Primeiro cenário, nós temos um homem que teme aos homens, né? Uma pessoa que nós já vimos que uma pessoa que teme aos homens é uma pessoa que está usando as pessoas para alimentar esse vazio que tem dentro dele de uma forma pecaminosa. Ele virou faminto, né, por identidade, então ele vai se alimentar dessa outra pessoa. Então, se ele está se alimentando de uma outra pessoa, usando outra pessoa para que ele tenha uma identidade, ele está sempre, né, diz a Bíblia que o nosso tesouro aqui na terra, né, mesmo que seja pessoas, estão sujeitas à corrupção, então ele está sempre sujeito a crises de identidade, né, são as ciladas que ele arma para si mesmo, então ele está sujeito a ter uma crise, ele está sujeito a ameaças da outra pessoa, ele está colocando na mão da outra pessoa o controle, né, da sua vida, ele está dando esse controle para essa outra pessoa, ele está sujeito a várias coisas, a ansiedades, ele vai tomar decisões pecaminosas com base nisso aí, ele vai trazer a ira de Deus sobre ele, então ele está cavando o seu próprio túmulo ao fazer isso, a sua própria cilada. Quando, por outro lado, então, o temor ao Senhor vai levar a uma identidade inabalável, né? A pessoa não precisa de mais nada, já está satisfeita, já está, né, aquela palavra contente, né? Ele já está com contentamento, e com isso em ordem, a partir disso aí, ela então está segura. Está segura para fazer o quê? Para fazer justamente o que Deus nos mandou fazer, que é amar ao nosso próximo, sem a gente precisar usá-las, né? Amá-las plenamente. Ok, muito bom. Então esse versículo nos ajuda a entender bem os dois lados da moeda.
né? O que é armar cilada para nós mesmas e para os nossos relacionamentos, quando a gente confia e teme as pessoas, ou confia mais no que elas têm a respeito de nós, opiniões a respeito de nós, do que quando a gente deixa de confiar ou ter o temor em Deus. E aí, Hendrika, a Elka, mais aqui em cima, fez uma pergunta com relação às críticas, que eu penso que você já abordou, mas eu quero só trazer de volta porque ela traz a expressão que a gente usa muito de crítica destrutiva, né? E a gente já fez uma abordagem aqui que a crítica, ela pode vir para nós como uma coisa ruim. Foi dessa forma que você já abordou. E pensar nessa expressão crítica destrutiva é uma reflexão interessante também, né? Porque quando a gente pensa no destrutiva, é sinal que a gente já está pensando que a crítica vem para nos destruir, né? E aí, assim, eu queria que você, né, com essa expressão, retomasse um pouco aqueles passos que você deu, se o Tiago puder colocar aí para nós, porque a crítica precisa sempre ser vista e analisada desse aspecto. E se a gente centra muito na gente, a gente sempre vai achar que ela é para nos destruir, concorda? Sim, sim. É por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, colocar nossa identidade em Deus, para a gente não olhar para essas críticas de uma forma alterada, né? Usando o nosso próprio critério distorcido como base. Pode-se dizer de passagem, né, que o próprio diabo é o pai da crítica destrutiva, né? É o acusador, né? A Bíblia chama ele de acusador, então ele é o pai da crítica destrutiva. O maior prazer dele é vir atrás de nós, especialmente aqueles que são filhos de Deus, para justamente plantar esse sentimento de culpa dentro de nós, esse sentimento de inadequação, de não ser o suficiente, e tudo isso de uma forma que nós não consigamos correr para Deus, né? Que tenhamos tanta vergonha, tanta culpa, que não conseguimos mais orar, né? Todo mundo já passou por fases, tenho certeza, de que a gente está se sentindo tão mal que a gente não consegue nem orar, né? A gente não sabe nem por onde começar. E é justamente nessa hora que a gente tem que correr para Deus. É no fundo do poço que a gente tem que correr para Deus. Mesmo que a gente não saiba o que falar, a palavra que vai sair da boca vai ser um socorro, me ajude a entender. É verdade isso? E se não for verdade, me ajude a me arrepender do que for preciso me arrepender. Se não for verdadeiro, então, me ajude então a perdoar essa pessoa, né? Que tem muito a ver com o perdão, né? A gente ficar alimentando isso no nosso coração. A gente precisa aprender a abrir mão da nossa ira, do nosso rancor contra essa pessoa que nos criticou. Senão, isso vai nos corroer por dentro. Isso vai nos corroer. Inclusive, outro livro muito bom para ler sobre esse assunto é Ira, arrancando a raiz pelo mal. Arrancando o mal pela raiz. Arrancando o mal pela raiz. Que trata justamente sobre a ira e a amargura, né? Então, a crítica destrutiva, a gente vai, então, tratar como ela é. Se ela não for justa, porque tem crítica justa que é entregue de uma forma meio cruel, chata, né? Cruel, às vezes, né? Exatamente. A gente tem que aprender a ouvir a crítica e né, tirar o restante lá, perdoar a pessoa pela maldade e ficar reter apenas o que é bom. Mas a destrutiva mesmo, ela vem para destruir justamente para nos afastar de Deus, e muitas vezes conseguem. Uhum. Muitas vezes são críticas e empilhando culpas em cima de nós que não existem. Uhum. E a gente não consegue se arrepender de uma culpa de que não existe, né? Culpa falsa. Uhum. A gente, por exemplo, se eu falar para você que não pode usar óculos, que usar óculos é pecado, você acreditar nisso, então eu critico você, Geisa, você está usando óculos, isso é horrível, não deveria estar fazendo isso. Você vai se sentir culpa, se você tiver esse conceito de mim, você vai sentir essa culpa, só que, e você vai tentar se arrepender, e vai tentar se arrepender para Deus, né? É como se isso fosse uma culpa verdadeira, e Deus vai olhar para você e falar, Geisa, eu não vou te perdoar
por isso, porque isso não é um pecado, você não está cometendo um pecado. Você tem que se arrepender de temer a Hendrika. Esse é o pecado que você tem que se arrepender, não de usar o óculos. Ok. Excelente. E na verdade, quando a gente falava, você falava do diabo, né, que é o pai da mentira e o pai de toda distorção, ele é que tenta minar, de fato, a nossa desconfiança de Deus. Quando a gente trata dos nossos medos, não só o temor das pessoas, o tempo todo o que o diabo faz conosco é minar a nossa confiança em Deus. Ele faz com que a gente desconfie de Deus, né? E aí agora, de fato, né, terminando, eu já vi um bebê falando aí, não sei. Mas a gente já vai caminhando para o fim. Eu queria já que você fosse fazendo as suas considerações finais, e uma das questões aqui que a gente não abordou, né, Hendrika, e assim, já trazendo alguns conselhos finais para as nossas ouvintes, participantes, no sentido de tratar essa identidade focada em Deus, de desenvolver um temor maior a Deus do que as pessoas. Como que a gente olha na nossa vida os sinais nos nossos relacionamentos? Você falou de ira, de raiva, às vezes de rompantes que nós temos. Como é que a gente pode perceber esses sinais nos nossos relacionamentos que denotam que a gente está com temor das pessoas mais do que temor a Deus? E aí você já pode ir finalizando, caso você deseje aí, né, as recomendações. Então, sim, a gente comentou sobre, a gente foi pincelando, né, aqui e acolá sobre essas reações. As emoções são um bom termômetro, né? Nossas emoções, como nós estamos nos sentindo em determinados momentos, elas são um bom termômetro. Elas não revelam sempre a verdade, né? Não é porque a gente está triste que aconteceu uma tristeza, não é porque a gente está alegre que aconteceu uma coisa boa. Mas é um bom termômetro para a gente olhar para o nosso coração, ver a situação e ver se a gente está reagindo da forma correta. Então, por exemplo, se nós estamos constantemente tristes e a gente só fica alegre quando alguma pessoa fala uma coisa, um elogio, nos dá um elogio, aquilo muda o nosso dia, né? Completamente, né? Eu sei que isso acontece muitas vezes, né? A gente pode... de repente, uma pessoa pode falar, quando você comentou para mim que eu estava bonita, eu estava tão mal, e de repente mudou meu dia, né, eu de repente me senti mais confiante e tal. Isso já é um indicador de que tem uma coisa errada no coração dela, por causa das emoções dela, já está revelando isso, né, e a gente tem que lembrar também que tristeza, alegria, ira, que são todos personagens do filme, né, Divertidamente, né, elas não são apenas emoções, mas são movimentos ativos do nosso coração. É um tema que o Dr. Robert D. Jones ele trata no livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, que a ira, nessa situação, é um movimento ativo do coração, intencional do coração. E ele pode ser revelado como expressão de ira. A emoção, né? Pode ser revelado no âmbito da emoção. Então, as emoções são um bom termômetro, né? O que faz você? Você vai se analisar. O que faz você se alegrar? O que faz você se entristecer? O que faz você se irar? Né? A ira é um excelente termômetro para isso, né? Porque a gente se ira, é um nosso movimento negativo contra aquilo que nós consideramos como ser uma injustiça feita contra nós. Então, vai apontar diretamente a quem nós estamos temendo e aquilo que nós consideramos como sendo certo e errado, que muitas vezes está errado, né? Não é porque nós achamos que a pessoa cometeu injustiça que foi injustiça. Que de fato muitas vezes não tem nada a ver. Uhum. Exatamente. Uhum. Então, a gente analisar essa ira, né? Que na maioria a gente diz que é uma ira santa, é uma ira justa. 99% das vezes não é. 99% das vezes é uma ira pecaminosa mesmo. E tem temor aos homens envolvido aí. Então, analise sua ira, analise sua alegria, analise sua tristeza, porque isso aí vai apontar para você o estado do seu coração. E pergunte, então, o que aconteceria se aquela coisa não... Né, pergunte se aquilo lá não acontecesse, ou se acontecesse o contrário. Como é que você reagiria, né? Seja sincero consigo mesmo. Né? Então, por exemplo, se eu postasse esse post no Facebook e ninguém curtisse,
né? O que eu sentiria? Se sentiria mal? Se sentiria, né, como se ninguém te amasse? Então não poste, minha irmã, né? Porque você está pescando reações, né? E você está querendo alimentar um temor aos homens aí. E vai né? ser tentada, né? E tá dando vazão a uma tentação, né? Exatamente, né? O que iria acontecer se você colocasse maquiagem, aquele teu vestido bonito, se arrumasse toda e o marido não comentasse a respeito, né? Que acontece muitas vezes. Ele não falasse nada, né? O que você sentiria? Ira, né? Você se sentiria triste, deprimida, acabaria com o seu dia, né? Seria o pior dia do ano, porque teu marido não notou o corte de cabelo e tal. Uhum. E isso indica um temor aos homens, né? Então pense consigo mesmo. Se isso me for arrancado, se Deus tirar isso de mim, né? Eu estarei contente? Eu conseguirei dizer, como Paulo diz, que aprendeu a ser contente em toda situação? Porque se sua resposta for negativa, tem temor aos homens envolvidos aí. Né? Ou temor medo de outro tipo, Com mas certeza. geralmente é temor aos homens. Com certeza. Então, isso é uma boa forma de analisar. Geisa, a gente não conversou sobre como lutar contra esse medo, a gente só pincelou. Podemos, então, isso, acho que é excelente a gente concluir com isso, né? Como lidar com esse medo, né? E cultivando esse temor a Deus. Então, para a gente encerrar, né? Para encerrar num tom de esperança, né? Que a gente falou tanto sobre o pecado, o mal, né? E como é que a gente foge disso aí. Em 1 João 4, nos versículos 18 a 21, que inclusive eu não estou com a Bíblia aqui por perto, mas se você conseguir abrir aí, se quiser ler, 1 João 4, versículo 18 a 21, ele nos dá um retrato muito bacana para dar uma base para como lutar contra esse medo. Diz assim, 1 João 4, 18 a 21. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Perfeito. 1 João. A gente vê, então, algumas coisas... 1 João 4, 18 a 21, que o Tiago vai colocar aí para nós. E a gente vê, então, que tem alguns pontos bem nítidos aí, né? Primeiro, Deus nos amou. Primeiro ponto, Deus nos amou. Então, por causa disso, né, nós amamos a Deus. E uma coisa que já chama a atenção de cara é que o amor lança fora todo medo. E ele relaciona esse medo com aí tá falando, a sua versão tá falando tormenta, né? No meu tava falando, se não me engano, punição.